Muito bom dia 7 de junho, 8h03. Hoje atrasei porque vocês estão vendo aí que eu estou com um layout diferente aí, né? Esse layout aí é da minha esposa, né? Então, mas eu não consigo tirar, então vai assim mesmo, porque senão a gente fica sem fazer o programa. Essa é a nossa habilidade com a internet aí, a gente que nascemos analógicos e somos digitais, né? Bom dia. Então, que fique aí com esse layout, mas pelo menos que a gente esteja aqui. Algumas pessoas vão estranhar, mas é assim mesmo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Luciano. Bom dia, Maísa. Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos continuando falando essa semana sobre infertilidade. E eu acabei tomando um equívoco, né? Talvez, porque eu falei sobre infertilidade feminina. Devia ter colocado isso, infertilidade feminina. E aí me alertaram, Rubens, e infertilidade masculina? Verdade. Talvez eu fale numa semana só de infertilidade masculina, tá? Então hoje eu aproveito para falar de impotência também, porque aí sabe como é que é. Não adianta falar de infertilidade masculina, mas ninguém ouvir. Mas falar de impotência é capaz que tenha um pessoal ouvindo aí, tudo bem? Então, que a gente possa sintonizar com a imagem do Cristo em nossa vida agora. Estou aqui com a imagem dele, aqui uma imagem belíssima de um quadro que eu tenho, que realmente a gente pudesse sintonizar o tempo todo, imaginando que ele está conosco, nos envolvendo, nos ajudando, nos intuindo, sabendo de tudo que acontece conosco. Tudo que acontece conosco, mesmo aquilo que a gente não sabe que acontece conosco, ele sabe. Então, eu espero que nesse dia, nessa sexta-feira, que você possa sentir mesmo a presença da espiritualidade te envolvendo, a espiritualidade te permitindo que você faça o melhor que você veio fazer nessa vida. Porque a gente veio para cá com uma proposta, a gente veio aqui com um propósito, e a gente vai esquecendo ao longo do tempo. Essa semana, então, o Café com Saúde é um programa, uma live que a gente faz segundas, quartas e sextas-feiras, 8h01, falando sobre abordagem sobre algum tipo de doença ou algum aspecto da nossa vida, em três grandes universos, né? O universo físico, orgânico, o universo emocional e o universo vibracional. Né? Então, esta semana falamos de infertilidade feminina. Né? Aí vou corrigir, infertilidade feminina. Os aspectos, falamos bastante sobre os aspectos orgânicos, os aspectos da alimentação, das questões hormonais, das intoxicações que existem aí atrapalhando o ciclo funcional da mulher. Falamos nas questões emocionais na sexta-feira, na quarta-feira, as influências dos campos emocionais, a memória, principalmente intrauterina, é uma memória que repercute muito na questão da gravidez, porque aquilo que a mulher passou durante a gestação, ficou registrado e o cérebro faz umas conexões estranhas, né? Gravidez. Não importa que uma ela estava dentro da barriga, a outra vai ter alguém dentro da barriga. É gravidez. O cérebro conecta com gravidez. Então, essas conexões que o nosso cérebro faz, que a nossa mente faz, não o cérebro, a nossa mente faz, são muito interessantes de a gente ficar buscando, né, e identificar. Então, nas sextas-feiras, eu tenho trazido, além do aspecto vibracional do problema em si, da questão em si, eu trago também uma ampliação do raciocínio vibracional frente a algumas coisas que a gente sente, porque no meu cotidiano é o que eu tenho visto mais presente, né? Então, por exemplo, vamos contar um outro caso aqui que é importante. Imagina uma mulher também não muito, não sei, 60 e poucos anos, uma dor em região, de novo, de quadril, uma dor em quadril violenta, que está impedindo ela de caminhar, às vezes, para sair do carro, não conseguia mexer a perna. E, de novo, tem aí alguns meses, foi de forma abrupta que começou, e aí
não entende, faz os exames, não justifica. Então, eu acho que é uma palavra importante, assim, você faz os exames e não justifica o procedimento, não justifica por quê que você está com aquela dor. Quer dizer, o exame não mostra uma artrose violenta, né, onde o osso está com o osso lá, a ponto dela ter tanta dor. Mas a dor existe e ela não está ali se queixando à toa, porque ela não teria motivo para se queixar. E a gente percebe o sofrimento, né? E aí a gente vai começando a entender o aspecto vibracional. Então, uma das maneiras que eu gosto muito de a gente acessar, presta atenção, acessar. Bom dia, Metatron, Ania, bom dia, Tereza, Cris. Bom dia, Denise, bom dia, Solange, aqui no Xanti também, o pessoal que vai nos acompanhando. Eu gosto muito que você pode pensar assim, olha, nós podemos construir metáforas que vão nos ajudar a identificar muitas vezes o que acontece comigo, com a gente. Então, conosco. Então, nós podemos ter o seguinte tipo de raciocínio. Então, ela estava com uma dor. Aí eu digo assim para ela, se fosse alguma coisa externa causando a dor, seria parecido com o quê? Veja, então é uma pergunta interessante que você pode fazer com você, quando você está com uma dor, quando você está com desconforto. Se fosse alguma coisa externa, seria parecido com o quê? E é muito interessante porque, como eu trabalhei muito com regressão, muitas vezes a regressão começava por aí, porque a pessoa traz uma metáfora. Essa senhora falou, parece uma adaga. Parece uma adaga? Parece uma faca? Parece uma faca. Tá, da onde ela tira isso aí? Do inconsciente? Não importa. Para nós é metafórico, ou não. Parece uma adaga. E aí ela, olha que interessante, porque, veja, se eu estou pedindo para a pessoa, só imagine que você poderia ter algum objeto causando essa dor, porque é uma dor terrível, que ela toma remédios fortíssimos e melhora e depois passa, quer dizer, então é como eu posso pressupor que tem alguma coisa ali que continua causando a dor, que simplesmente o analgésico não está resolvendo a causa. Bom, não resolve mesmo. E aí ela fala, não, parece uma faca. E aí ela descreve, presta atenção, descreve a punhadura que seria da faca, cravejada de pedras, né, como se fosse uma... E nesse momento em que ela descreve, parece uma faca, uma adaga, né, e a empunhadura dela cheia de pedras, ela vem a emoção. Ela começa a chorar. Espera um pouquinho. Nós estamos aqui conversando sobre imaginação. Eu estou pedindo para você imaginar. Eu estou pedindo para você alucinar, né? Que aí qualquer um vai falar, não, vamos alucinar, porque aí metaforicamente você vai trabalhar isso aí. Mas vem uma emoção, vem um sentimento emocional muito forte, não tem lógica. A menos que, presta atenção, a menos que ela esteja acessando ou um registro ou um fato. Ou um registro ou um fato. Mas como que você quer dizer um fato? Quer dizer que, numa outra dimensão, ela pode ter, sim, uma faca encravada ali. Eu vou contar um caso. Eu tenho um amigo, ele está no plano espiritual, mas é um amigo meu. Foi meu pai espiritual, chama Dr. Reinaldo Leite, a gente chama ele, é um advogado, médium fantástico. Ele contou certa feita para nós, que eram do grupo dele, que em sonho, ele teve lá uma situação onde uma pessoa atirou um revólver, em sonho, atirou nele. E a mentora que estava com ele, tirou ele da mira do tiro. Não totalmente, que acertou o ombro dele. Então, vamos lá. Em sonho, ele foi agredido com um revólver, uma bala atirada, que poderia pegar num órgão mais nobre. Ele foi protegido e pegou no ombro dele. Ele ficou meses com essa dor no ombro. Aí você vai falar, mas Rubens, não foi um sonho?
Eu que te pergunto, foi um sonho? O que é isso? Como é que um sonho... Ah, é psicossomático. Tudo bem, a gente vai... Mas eu digo que tem alguma coisa além aí que a gente precisa estudar. E essa moça tinha uma adaga cravejada de pedras, ali. Só precisa tirar isso aí. Mas a gente usa na nossa tecnologia, né, que é o efeito retardado da dupla fenda, para nem deixar a faca entrar. Então, nesse momento, onde a gente usou a energia do bastão de plasma, mais a configuração mental, ela praticamente saiu sem dor. Dor de vários meses. Claro, eu vou acompanhar, né? Mas eu estou trazendo para você um pensamento vibracional. Então, quando nós, voltando para a infertilidade feminina, quando nós olhamos alguém, uma mulher que tem uma dificuldade de engravidar, e que muitas vezes não encontra no campo físico essa dificuldade. Está lá, as trompas são bonitinhas, fez a esterossalpingografia, viu tudo direitinho, não tem motivo, os hormônios estão bons, não tem um motivo. Um dos motivos que a gente fala, às vezes não está no organismo uma doença, mas está uma disfunção. É uma disfunção. Então, o que acontece? A gente precisa perceber, dizer a seguinte pergunta, né, como eu falei na questão emocional. Será que ela teria motivos? Será que ela teria motivos inconscientes, e aí inconscientes mais profundos, para não engravidar? E aí vem as fobias, né? A pessoa fala assim, não, eu tenho muito medo de engravidar. Mas por que você tem medo de engravidar? Ah, eu tenho medo de engravidar porque aí pode ser que vai nascer um filho. Sim, vai nascer um filho. E aí? Não, esse filho vai crescer. Sim, vai crescer. E o que... Não, ele pode ficar contra mim. Sim, pode ficar contra você. Ele pode me matar. Mas pera um pouquinho, que história maluca essa aí? Que história? Como assim? Como alguém tem um relato desse? E claro, mas se a pessoa tem essa história, presta atenção, se a pessoa tem essa história, concorda comigo? Se ela tem essa história, esse filme, e ela engravida e entra nesse filme, ela vai dizer, eu vou engravidar, uma criança vai crescer, vai ficar contra mim e vai me matar. Então, como eu não quero morrer, eu não engravido. Como eu não quero morrer, eu não engravido. Mas, Rubens, da onde a pessoa tira isso? Aqui não importa muito da onde a pessoa tira isso. A gente não está preocupado em ficar provando coisas de multiversos. Não, a gente está atento para explicar que existem histórias transgeneracionais que podem estar limitando a possibilidade de engravidar. Porque é aquilo que você prefere, uma pergunta, você prefere ficar vivo, né, ou engravidar? Você prefere ficar vivo ou engravidar? Quer dizer, não tem muita lógica isso aí. Eu prefiro ficar viva, do que engravidar, porque engravidar é igual à morte. Outras, pode ser que tenha realmente uma questão de uma memória, onde eu tenho medo, e aí o medo é uma fobia. Quando você tem uma fobia, você não tem um raciocínio. Você não tem um raciocínio. Quando você tem uma fobia, você não tem raciocínio. Por exemplo, imagine um rapaz forte, jovem, que diz assim, eu tenho fobia de barata. Ah, mas que frescura, eu tenho fobia de barata. Se eu entrar numa casa, ele falando, e sentir, presta atenção, sentir que pode ter uma barata ali, eu saio correndo. Já saí correndo de atravessar a rua sem enxergar, sem ver a rua. Espera um pouquinho, não tem lógica. Por que um jovem forte, saudável, grande, vai ter uma fobia de barata que, se ele sentir, nem precisa ver, se ele sentir a barata, ele sai correndo para atravessar uma rua sem olhar? Como que é isso? Como que é isso? Então, a fobia, todas as fobias, elas partem de um princípio que uma pessoa tem um registro, uma memória do fato. Não adianta você ficar reclamando, não, isso é frescura, enfrenta, não tem como enfrentar. Eu vou explicar por que não tem que enfrentar, você vai entender, nesse caso aí que eu estou falando do rapaz da barata. Aí,
Eu perguntei para ele, do que mais você tem tanto medo? Tenho muito medo de lugar fechado. Medo, às vezes o elevador eu tenho pânico, lugar fechado, eu fico olhando, eu entro num lugar, precisa ter a porta aberta, mas lugar fechado. Eu falei, sei. Aí vamos associar, vamos ter um pensamento, vamos pensar de um pensamento vibracional, vamos começar a acordar para ter um pensamento vibracional, para ampliar. O que é um lugar fechado com barata? Vamos lá, vamos ver se você capta. O que é um lugar fechado com barata? Que dá pânico, que dá horror. O que seria? Na hora já veio a ideia para mim. Vê se você tem uma ideia. Coloca aí. O que você acha que pode ser um lugar fechado com muita barata? Alguém tem uma ideia? Alguém consegue? Claro que a gente vai ter que sempre transcender o pensamento, né? Eu digo assim, o que tem? Esgoto? Prisão? Esgoto não é tão fechado. Prisão não é... Tudo bem, mas prisão é um pouco mais aberto, é um lugar mais fechado, porque na prisão você pode matar barata, tal. Imagina um lugar que você não tem como sair fora desse processo. Porque para fobia, né? Porque na prisão ele vai matando barata, numa fobia, talvez ele não consiga matar barata. Olha só, que coisa terrível. Então vamos lá. Eu costumo dizer assim: o que tem de comum, né? Macarrão e missa. Tem duas coisas em comum. Uma que você vê na hora, a outra você está num ponto oculto. Macarrão e missa tem uma coisa que está visível e uma coisa invisível. É isso aí. Caixão. Caixão. Então, a palavra M é missa e macarrão tem M. E o domingo é o ponto oculto que liga macarrão e missa. Caixão, é isso mesmo. Então, imagine que uma pessoa morre. E aí, claro que a gente vai precisar ter pensamento transcendente vibracional. A pessoa morre e não consegue se desligar do corpo. A pessoa morre e não existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade. Tanto que eu faço um trabalho, toda vez que alguém passa por processo de desencarne, eu faço um trabalho junto com a família para ajudar nesse desligamento. Um trabalho mental. Mas é importante saber, e aí, se você... Eu não queria contar isso para você, eu acho chato contar algumas coisas, mas eu vou dizer que um dia você vai morrer. Melhor desencarnar. E é bom que você saiba que, nesse momento, você precisa sair do corpo. Não dá para ficar lá no corpo, não. Né? Então, imagine que a pessoa desencarnou, não entendeu, não conseguiu, às vezes tem uns processos de algumas religiões que entendem que ele fica ali dormindo, né? Então é bem complicado, porque a pessoa não sai do corpo, sente sepultamento, então, né? Eu tenho uma lembrança de ficar vivo num caixão, vivo espiritualmente. Isso é muito mais comum. Eu acho muito difícil a pessoa morrer, né, desencarna, morre, ainda mais hoje em dia, né? Você põe um monte de... Você põe algodão, a pessoa não respira. Então, se a pessoa tivesse, entre aspas, viva, ela não respiraria. Ela morreria, porque estava entupindo ali. Quer dizer, ela teve um coma, tá, mas esse entope de... Ela não respira mais, morre. Então, para mim, não tem muita lógica. Mas a pessoa pode ter uma memória onde ela ficou presa ao corpo. Então, imagine uma pessoa que teve uma experiência de presa ao corpo e os insetos devorando o corpo. Imagine. Sabendo que no plano energético, no plano sutil, nesse outro universo da questão do perispírito, digamos assim, do corpo energético, as sensações são muito mais ampliadas. Muito mais ampliadas. Você tem dor, a dor é muito maior. Então, imagine. Para ter uma fobia de sentir. Ele desenvolveu uma sensibilidade que ele sabe se tem barata, ele está na sala, tem lá no quarto de cima, tem uma barata, ele sabe. Claro. Isso é fobia. Então, os registros estão aí. Então, quando a pessoa traz uma fobia, não, eu tenho muito medo, doutor, muito medo. Do que você tem medo? Eu tenho muito medo de morrer no parto. Aí você fala, mas de onde ela tira isso aí? Não adianta, não adianta. Nós estamos agora, esses dias eu estou indo no congresso de ortomolecular, práticas ortomoleculares, né? 35º, acho que eu vou uns 20 ou mais. E eu
tenho conversado com as pessoas, eu tenho duas reuniões importantes lá, que eu falo, tem que levar para os médicos. Bom dia, Ivan, bom dia. Tem que levar para os médicos, para o profissional de saúde, uma visão vibracional. E eu tenho uma reunião lá com o organizador do evento, né, do Efraim, falei para ele, doutor, precisa levar. Ele falou, Rubens, vamos conversar. Começar a levar essa ideia, mesmo que não seja religiosa, mas que seja uma ideia transcendente, porque muita gente passa por essa experiência. Ontem eu assisti uma palestra de um médico ginecologista, obstetra, tal. Fui falar com ele, escuta, não, eu entendo a parte espiritual, entendo, também sou espiritualista, mas aqui não dá para a gente falar essas coisas. Quer dizer, é um padrão, né? Então está cheio de gente lá, cheio de gente, eu tenho certeza que são espiritualistas que acreditam, mas ninguém fala, porque não pode falar, porque isso não faz parte da ciência. Chega. Então eu dou a minha cara para bater, Então nós também, juntos com o doutor Sérgio Felipe, né, nós conversamos e ele nos convidou para ser professor do curso que ele vai dar agora para médicos, falando de espiritualidade, para profissionais de saúde, para questão de espiritualidade. Eu fui lá, expliquei, falei, olha, temos algumas... Rubens, vou te convidar, você professor da equipe dele lá. Então, não tem como não colocar o pensamento vibracional. A pessoa fala assim, eu tenho pânico de morrer no parto. Pô, da onde? Que besteira. Como que besteira? Se essa mulher tem um registro verdadeiro, e aí você pode falar que é transgeneracional, tá bom. Mas veio das gerações anteriores. Aí fica difícil para mim explicar, porque se alguém morreu de parto lá, não passou essa informação. Não foi epigeneticamente. Não passou. Morreu? Não deu tempo de passar. Porque quando você passa por uma experiência, você passa epigeneticamente a experiência para os teus descendentes. Mas se morreu, não passou. Aí eu fico pensando, como é que pode ser uma transferência epigenética se ela morreu? Mas pode ser na criança que ficou viva? Até poderia explicar, né? Porque morreu no parto, mas a criança ficou viva, então mas o trauma o trauma não é de morrer de parto. A criança em si não morreu de parto, a mãe morreu de parto. Então, fica estranho para mim. Você está vendo aí que eu estou hoje no YouTube com esse negócio, que a Joeli, minha querida e dileta esposa, fez uma live ontem, o nosso pessoal colocou isso aí, eu não sei como tirar esse negócio, eu não sei tirar isso aqui, não faz propaganda para ela, tudo bem. Não é essa a questão. Então, vocês estão vendo aí que tem um layout aí. Eu tentei fazer todos os meus conhecimentos, mas não rolou. Bom dia, Diogo. Bom dia, Thelma. Bom dia. No YouTube está transmitindo, sim. Está transmitindo no YouTube, Thelma. Tá transmitindo. Então, aí já tem o pessoal aí vendo. O Saúde Funcional. Vida plena. Então, se a pessoa traz uma informação, respeite a informação dela. Respeite. Isso é besteira? Não é. Então, veja, tenho medo de morrer no parto. Enquanto tiver esse padrão, que é um padrão verdadeiro, entenda? Quando a gente fala em fobia, a gente está falando de um trauma verdadeiro, real, que a pessoa vivenciou. Como é que você vai se dizer para a pessoa, isso é besteira? Mas ela sente, ela tem o sentimento é interno, é inconsciente, mas é profundo. Ela morreu num parto. Se ela morreu num parto, ela vai engravidar de novo? Você foi andar de barco, o barco afundou, você teve que ser resgatado. Quando é que você vai andar de barco de novo? Nunca. Vou fazer isso aí, não. Quem passear de barco? O barco quase que eu morro. Então, nós precisamos entender que existem padrões de memória que estão no nosso inconsciente mais profundo, que são registros. E aí tudo bem, tem gente que não gosta, mas são registros de vivências anteriores. Alguns são registros dos nossos antepassados. Tudo bem, passaram por um trauma, sobreviveram ao trauma, epigeneticamente vão passando. Legal, igual como nasce lá alguém de olho verde na família, tudo moreno no olho verde, azul, loirinho, o pessoal fica tudo procurando a vizinhança. Não. É o gene recessivo lá, de um tataravô, que era assim, tudo bem, certinho e tal. Mas, do mesmo jeito, as emoções também passam através dos genes.
Então, a gente ainda não estuda isso muito bem, mas a epigenética, como eu falei muito na quarta-feira, ela vai explicando. Não falei quarta-feira? Vou falar agora. Então, nós temos que entender que precisamos aceitar. Então, qual é os aspectos da infertilidade feminina, né, um equívoco meu, são os registros que precisam ser conversados, a pessoa precisa tirar todas as fobias. Mas você pode limpar, é lógico que você pode limpar as fobias, é óbvio que você pode. É óbvio. A gente tem técnicas hoje em dia para limpar uma fobia, né? Hoje eu uso técnicas de física quântica para limpar trauma, para limpar fobia, para a pessoa sair. A pessoa sai daquilo, parece que ela está liberada para poder fazer, porque a experiência anterior, ela está presente, mas você pode, da mesma maneira que você tem um programa de computador ou algo semelhante, você pode acessar e você pode modificar. Você pode reprogramar, desprogramar ou programar outra história completamente diferente, como eu conversei aqui. Mas como é que é programar? Como é que eu posso mudar meu passado? Então, de novo, foi numa outra live que eu falei, vale a pena. Eu quero que vocês imaginem que vocês estão com um livro na mão agora. Vocês estão com um livro na mão. Tudo bem? Está com o livro na mão. Você está no meio do livro. E eu quero correlacionar como? O meio do livro seria o tempo presente. O tempo presente é o meio do livro, o que você está lendo agora. As páginas do começo do livro, que você já leu, eu vou correlacionar com o passado. É passado. As páginas que você ainda não leu, eu vou correlacionar com o futuro. Porque não é assim, eu li essa página ontem, essa página eu vou ler amanhã. Então, eu posso correlacionar. Presente, passado, futuro. Eu tenho medo de animais. Então, provavelmente você tem trauma, né? Medo é uma coisa, fobia é outra. Se eu estou vivenciando a história desse livro, eu vou continuar, e fica até fácil deduzir mais ou menos para onde você está indo. Como é que eu mudo? Não, eu não posso mudar essa história. Esta história eu não posso mudar. Eu posso mudar para outra história, que é o que a física quântica nos ensina. Eu colapsei a onda, quer dizer, eu colapsei essa realidade, esta história, eu estou vivendo nela. Se eu volto no tempo, e é possível, mentalmente, eu acho que tem outras maneiras, mas essas ainda não conheço. Eu não tenho máquina do tempo ainda. Eu acho que tem gente que tem. Tudo bem, essa é outra conversa. Se eu tenho, então eu quero mudar, eu troco de livro. Eu vou pegar outro livro que tem outra história. E aí eu passo por essa outra história, passo rapidamente e venho para o presente. É possível? É possível. É possível. Então, pessoal, a nossa proposta dessa semana foi falar sobre infertilidade feminina, aspecto fisiológico, orgânico, emocional e, hoje, vibracional. E ampliando para outras coisas. Eu escrevi um e-book, eu vou jogar aqui nas minhas internets, um e-book sobre ansiedade. Ficou muito bom, eu pesquisei bastante, pus coisas de minha pesquisa pessoal, um e-book de ansiedade. Se você tiver interesse, ele é bem completo, ele traz bastante informações, e lembrando que a minha questão da visão da ansiedade, que ela é química, é psicológica e é vibracional. Na segunda-feira, nós vamos fazer uma live mais completa, vamos fazer com o pessoal do WhatsApp aí que está fazendo um trabalho que a gente está fazendo. Nós vamos fazer um tempo de... É uma palestra terapêutica, onde a gente vai fazer um pouco aqui pelo Instagram, um pouco pelo Meet, e aí depois pelo Meet nós vamos fazer uma reunião, as pessoas vão fazer perguntas, vão fazer técnicas terapêuticas, segunda-feira às 20 horas, terça-feira às 20 horas, quinta-feira às 20 horas. Nós vamos fazer um trabalho de 3 dias de imersão para falar muito de ansiedade, fazer perguntas, fazer técnicas, usar PNL, usar coaching, usar o pensamento transcendente. Então, se você tem interesse em participar desse nosso evento na semana que vem, entre em contato com as nossas equipes aqui para você ser linkado nesse grupo de WhatsApp. São grupos de WhatsApp chamado Onda do Bem. Se você tiver interesse, avisa as pessoas que têm ansiedade, fala, vai entrar, nós vamos mergulhar, vamos explicar, vamos dar todo o conteúdo ali para você poder realmente se aprofundar e entender que você pode administrar a ansiedade. Veja, a ansiedade está ligada a tudo isso aí. Se você tem um registro, a pessoa tem ansiedade barata, se ela tem um registro que traz para ela uma situação de perigo, ela vai desenvolver, claro, um aspecto forte de ansiedade. Tudo bem?
Fico muito contente. Olá, Regina, tudo bem? Fico muito contente de poder estar aqui compartilhando um pouco do meu conhecimento, um pouquinho. Vou continuar buscando conhecimento, estudando, e eu quero que você se inscreva no meu canal, se você não está inscrito ainda, Saúde Funcional Vida Plena, no Instagram, se você poder compartilhar essa live aqui, porque talvez outras pessoas poderão estar necessitando dessa visão. E aí você conhece alguém, mulher, que está com infertilidade, tem aí um trabalho bem interessante, fisiológico, emocional e vibracional. Eu tenho tido resultados, né? Embora não seja a minha área de atuação, mas como a gente é um generalista, né? Eu sou um médico de estilo de vida, acaba caindo essas questões para mim e a gente tem tido bons resultados. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até segunda-feira, que eu vou ver o que eu vou fazer na segunda-feira, que eu ainda não sei. Para variar, eu vou pensar no final de semana. Se você tiver alguma ideia, manda aí no direct uma ideia de alguma coisa que você gostaria que eu trabalhasse, ou mesmo aqui no nosso canal, tá bom? Obrigado, pessoal do YouTube, até mais.